estreando o nosso podcast. Que bom que vocês estão aqui, né, para acompanhar um pouquinho dessa nossa conversa. Estou aqui com a Joana Rezende, daqui a pouco eu vou apresentá-la. Hoje a gente está estreando o nosso podcast, né? A nossa conversa hoje vai ser um pouquinho sobre o que o arquiteto faz, né? Tirar algumas dúvidas de vocês que estão acompanhando a gente sobre a nossa atuação, né? Por isso eu convidei a Joana, uma colega de profissão, que também tem muitas afinidades com o que a gente desenvolve, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Já vou pedir para vocês o like de vocês, compartilhar, enviar para o amigo, enviar para todo mundo, para a gente conseguir chegar a mais pessoas e poder transmitir mais as nossas ideias, os nossos conceitos e as informações importantes que nós temos para todo mundo aqui. Joana, muito obrigada, bem-vindo. Bem-vinda aqui. Você já fez uma live comigo que foi muito bacana, a gente falando sobre arquitetura é coisa de rico. Pode até ser um novo episódio. Um novo episódio, regravar, atualizações 2022, né? Isso, porque cada vez a gente vê a importância da arquitetura nas vidas das pessoas se destacando. Então, bem-vinda, fala um pouquinho aí de você, de como é a tua atuação e tudo mais para todo mundo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, em estar aqui presenciando, né, esse momento, todo esse cuidado que você teve, o áudio, o som. O pessoal pode até reclamar, mas tá assim, nível maravilhoso. Tá. O que é bom, né? Agradecer esse convite e desejar vida longa ao podcast, porque não é fácil produzir conteúdo, não é fácil vir aqui falar aos nossos clientes, aos nossos parceiros, aos nossos colegas. Então, eu desejo realmente que você continue, tenha forças ali, agenda, programação e organização para continuar, né? E é isso, né? Temos um escritório aqui há 3 anos, né? Atuando no Ceará. Nos conhecemos em um evento da área antes da pandemia e aí estamos trocando figurinhas desde então, né? E aí hoje, pra gente vir falar realmente sobre o que o arquiteto faz, né? Então eu vou fazer até meu jabazinho, né? Me sigam lá nas redes sociais. Claro, Joana Rezende, Rezende com Z. Eu ensino também, faço essa ponte entre faculdade e vida profissional aos nossos colegas que estão começando. Então, @curso Arquitetura em Detalhes. Tem bastante coisa lá que eu vou compartilhando também, né? Aprendendo, fazendo, falando e por aí vai. E assim, a gente é meio que desbravador aqui, né, nas nossas ideias, né? Então, quando a gente surgiu a ideia de fazer o podcast aqui, eu já falei contigo e você já se propôs, então realmente a gente não quer ficar no lugar comum, né? De somente atender o nosso cliente bem, fazer um projeto bacana, porque isso eu acho que é o básico da arquitetura, né? Nós queremos realmente atacar e chegar a mais pessoas para que essas pessoas tenham acesso também a essas informações, né? Então você, não só com o seu escritório, com o trabalho que você faz nas redes sociais também, e também com o curso, né? Para pegar essa turma que vai saindo da faculdade meio perdido. Com certeza. Eu senti essa necessidade, né? E aí, a faculdade ela é muito abrangente, né? A gente tem até muitas coisas que a gente estuda na faculdade e não dá espaço, realmente. Não dá nem para dizer que a faculdade é ruim, mas não dá espaço para essa vida prática nossa do dia a dia. Então, eu vejo que no início da carreira, o que é normal em várias áreas, há essa dificuldade e aí a gente ajuda com um pouquinho que a gente sabe, a gente compartilha, né? E assim, como você falou, acho que não tem não daria numa grade para a gente aprender tudo que a gente hoje desbrava para fazer. Né? Você não está aqui no podcast, a OBS, já foi outros programas, outros softwares, né? E assim, eu não sabia nada de som há 3 meses atrás. E aí aqui, assim, até para quem está acompanhando a gente, né? Tudo aqui é do yourself, né? Então aqui tudo a gente fez nós mesmos aqui no escritório. Então a gente é que comprou o equipamento, a gente que selecionou, a gente que pesquisou e montou. Então tudo isso aqui foi feito pela nossa equipe.
Claro, com a ajuda da nossa assessoria de marketing, com a Érica Rosal, que deve estar nos acompanhando também aí. Né? Depois eu vou colocar todos os arrobas que pertencem aí essa empreitada no nosso YouTube. E, assim, a gente está iniciando esse canal no YouTube que também vai para o Spotify, né? Então, é bacana a gente poder apresentar isso aqui, porque a nossa ideia é levar informação para arquitetos, para estudantes, para clientes, para todo mundo que se interessa por essa área de arquitetura, de interiores, de decoração, e que quer pegar uma ideiazinha, uma coisa e mudar, né? Porque a gente sabe o quanto a arquitetura consegue mudar as vidas das pessoas, né? O bem-estar. Nós, como seres humanos, precisamos de abrigo, né? Então, todos nós, é uma necessidade básica, né? O abrigo das intempéries, da chuva, do frio. E aí, né? a arquitetura começa aí, né? Exatamente. Desde que a primeira pessoa se abrigou numa caverna, que modificou aquele ambiente ali para ficar melhor para ele, a arquitetura já iniciou, né? Porque você já estava moldando o espaço para abrigar, para atender alguma necessidade, né? Tem uma frase do Mies van der Rohe, né, um arquiteto renomado aí da nossa área, que ele fala, né, a arquitetura começa quando 2 tijolos são posicionados cuidadosamente. Então, é claro que o tijolo nem é mais tanto símbolo assim da arquitetura, mas justamente esse cuidado com o espaço que nós habitamos, né, seja ele em qual escala for. E assim, interessante que você falou do tijolo, né? E aí hoje o tijolo vai muito para engenharia, né? Mas se a gente pegar no início, a arquitetura e engenharia era a mesma coisa, né? Em alguns países, né, por aí afora, o engenheiro, ele fica focado em obras de engenharia de grande porte, né? Pontes, vias, e o arquiteto é o responsável pela edificação, né? Então, de fato, até estruturalmente falando. No nosso caso aqui no Brasil, a gente fica mais realmente no espaço, né? Da conceito, né? Na definição espacial, a abertura, né? Para ver insolação, as janelas. Dá para fazer uma casa fresquinha no Nordeste, não dá, Regis? Com certeza. Não dá para trazer conforto. Na verdade, tem que dar, né? Tem que dar. A gente estuda e a gente desenvolve projetos justamente para isso. E aí eu vou começar aqui na nossa pauta, tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, vai fazendo aí no YouTube, tá? A Yara tá acompanhando ali o nosso YouTube. Eu não tô conseguindo, e assim, como eu disse, a gente tá aprendendo a pilotar o avião voando, tá? Então, a gente está tendo alguns probleminhas técnicos aqui, mas a gente vai levar a informação mesmo assim da forma que a gente se propôs. Informação interessante, a informação coerente, relevante para todo mundo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desconectar aqui o meu tablet da TV, porque aí eu consigo... Eu vou abrir. O bom de ser convidada é que eu não sei de nada dos apertos que o Regis está passando. Eu tô aqui plena. Eu posso, inclusive, continuar falando e conduzindo assim. Eu vou voltar aqui com o meu tablet, porque aí eu entro aqui no nosso gerenciador e eu consigo ver os comentários de vocês, mas tá tendo aperto aqui e a gente vai... Eu não tô vendo os comentários, mas vai dar certo, certo. Vamos aqui, eu vou no meu canal e tô aqui ao vivo com os comentários aqui. Ótimo, agora tô conseguindo. A Karina tá dizendo que tá muito show, perfect. E a Érica também aqui acompanhando. Então, agora eu tô com o tablet acompanhando aqui os comentários de vocês, tá? E aí, na nossa TV ali vai ficar umas imagens bonitinhas pra gente ficar vendo. Né? Não vai ficar logo do nosso podcast. Mas, Joana, vamos lá. Entrando agora no nosso assunto com pé firme. Eu elenquei aqui, junto com você, algumas áreas de atuação que o arquiteto aqui no Brasil trabalha, né? Então, eu vou enumerar aqui e a gente vai falar um pouquinho de cada uma, né? A gente trabalha com arquitetura em si,
aí a gente vai explicar para todo mundo o que é isso. Parte de interiores, que aí vem decoração, vem projetos internos. Urbanismo, que aí são grandes projetos, intervenções de praças, inclusive em cidades. Paisagismo, que é menos conhecido no cotidiano das pessoas, mas é aquele projeto que faz a arborização, o verde, a composição do ambiente externo, né? Sim. Engenharia, também, arquiteto pode atuar nessas áreas, aí com cautela, né? Você tendo expertise, você pode atuar sem dúvida. E coloquei também o design de mobiliário. Claro que tem outras áreas aí. Tem outros mundos. Não, o leque é imenso de atuação. Parte de consultoria, gerenciamento de obras, ensinos, assistência técnica, assessoria e por aí vai, né? Mas essas são as macro áreas que nós dois atuamos atualmente. Né? Isso, e até porque todas essas que você falou também estão encaixadas em alguma dessas. Exatamente. Né? Uma consultoria está dentro da arquitetura, está dentro do design de interiores. Mas as grandes áreas são essas. Perfeito. Hoje você atua muito na arquitetura e interiores, correto? Exatamente. Arquitetura, interiores, bem nessa parte residencial mesmo. Eventualmente alguma coisa de comercial. Mas eu tô caminhando mesmo apaixonada pela casa das pessoas, né? Eu tô apaixonada por casa, assim. Essa fase no momento agora, né? Tô realmente gostando muito de fazer essa área. Inclusive, a gente tem trocado figurinhas, né? Sobre isso. E aí, às vezes, sobre o que o arquiteto faz, né? Quando ele pensa sobre uma casa, às vezes ele não sabe em quem ele convida primeiro. Ele chama para participar desse sonho. É o engenheiro, é o corretor, com quem eu falo, né? Sim. Então, se você está sonhando em fazer uma casa, pode vir falar com a gente, porque começa pelo arquiteto, né? Sem dúvida. Eu digo que o primeiro passo dessa caminhada, né? Porque, e assim, pessoal, uma casa, ela não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Sim. Então, eu digo muito isso, é longa distância, tem que ter calma, tem que ter pé no chão para passar por todo o processo. Não é um processo curto, a gente vai falar sobre as etapas, tudo. Mas a arquitetura, para a gente definir, para quem está acompanhando a gente, vamos dizer assim, a parte mais construtiva. É o design e o conceito mais construtivo da arquitetura. Exatamente. Né? Você vai, é o que envolve o dimensionamento dos espaços, de paredes, de elementos de fachada. Então eu digo que para quem já foi aí no mercado imobiliário, né, eu até faço essa analogia bem rápida para os clientes. Quando você compra um imóvel que você recebe ele, você recebeu a arquitetura. Quando você vai no apartamento modelo, você também tem interiores aí dentro. Então você vê uma diferença bem grande entre um e outro, mas é justamente porque um já deu o passo seguinte, que é a parte de interiores, né? Então, e a arquitetura das casas é muito isso, é você fazer a edificação para aquela família, né? Para aquela necessidade. E isso que eu acho que é o que move mais a gente, né? É entender e traduzir o sonho da pessoa em um projeto um espaço que adeque a utilização que você vai ter dentro, né? Não é o que você, assim, não é a janela. Exatamente. Não é a porta. É como você vai usar dentro, né? E como você vai usar dentro, atendendo a diversas variáveis, né? Então, às vezes a pessoa faz o croquis no papelzinho. Quantos projetos de papelzinho você já não recebeu o seu cliente? De todo tipo. A gente nem nunca falou sobre isso. Do Excel, no Paint, no CorelDRAW, já recebi assim... Quantos deles eram viáveis tecnicamente? Acho que nenhum, né? Você aproveitou algum? Não tem como, porque a gente trabalha com tantas variáveis. Tem as normas do condomínio, tem a legislação das cidades, a gente tem que atender parâmetros muito específicos de aberturas. Então, assim... Tem as limitações construtivas. Todas, até de altura, de largura, de os recuos, né? Então... E além disso, a cada decisão que você tem um impacto econômico.
Sim. Então, você, além de atender às normas legais, além de você atender às expectativas do cliente, você tem que estar também com a questão financeira equilibrada, porque não adianta eu fazer uma solução que atenda as duas e seja financeiramente viável, porque aí você não vai conseguir executar, né? São inúmeras variáveis envolvidas, né? Nosso dia a dia são inúmeras. E para cada área dessa, as variáveis são completamente diferentes, né? Porque você, na arquitetura, eu digo que interiores é um micro, né? Você vai em cada pedacinho da casa. Inclusive, sobre isso, quem aqui que provavelmente não é da área, não comprou um móvel que não cabia no espaço por algum motivo. Sempre. Eu imagino que as pessoas devem passar por isso, né? Então, inclusive, eu digo muito para os clientes, ó, antes de comprar, fala com a gente. Por quê? Exatamente. Porque precisa caber no espaço. E isso o cliente normalmente tem dificuldade em ter essa noção espacial. E mesmo você entregando a informação, ele fica inseguro, né? Sim. Você tá com a informação lá na planta, o tamanho, a medida, tudo, e ele fica inseguro, porque é 10 centímetros maior ou é 10 centímetros menor, porque encaixar exatamente no que você estava pensando, ou é exatamente o que você pensou, né? Ou, às vezes, ou é um móvel projetado para aquele espaço. Ou se você for um móvel fixo, você tem que ter um pequeno ajuste, né? Mas uma coisa que eu faço também muito é manter o foco do cliente. Porque às vezes o cliente se encanta por um sofá que não cabe na sala dele. Ou no orçamento dele. Ou no orçamento. Eu digo, olha, a tua prioridade não era o sofá. A tua prioridade era a mesa de jantar. Aí agora tu tá querendo colocar um sofá maior e diminuir tua mesa de jantar. Então, a gente foca também muito nisso, né? De entender as prioridades do cliente lá de início e manter elas, né? Manter elas até o fim do processo. E aí a gente falou da arquitetura, falou um pouquinho agora de interiores, né? Urbanismo, eu acho que é um segmento que é mais difícil de bater assim no nosso cliente, apesar de a gente todo mundo viver na cidade. Mas o conceito de projeto urbano é muito maior, né? Aí você tem impactos muito macro, né? De fluxo, de veículos. Talvez seja até um tema para um outro podcast somente Eu tenho disso. até sugestão de algumas convidadas, no dia que você for falar de urbanismo. Não, eu quero. Plano diretor, é um mundo. Meu primeiro escritório é em Salvador, né? Eu sou baiana. E aí lá eu tinha mais 3 sócias. E uma delas é especialista nessa parte urbana. Inclusive, servi no Ministério Público como consultora para plano diretor. Então, assim, eu nem me envolvia nesse setor da empresa, porque é um mundo. É um mundo à parte. E o impacto na vida final, no nosso dia a dia, é imenso. Onde os empreendimentos podem ou não ser construídos, até que altura eles vão, qual é a capacidade. Então, enfim, é um mundo, né? E gira muito de coisas que são bem maiores do que o nosso entendimento comum. Sim. Muitas vezes você de fora está fazendo uma crítica, mas tem dezenas de aspectos que você não tem acesso à informação e você não sabe por que aquela decisão foi tomada daquele jeito, mas que se fosse diferente, talvez impactasse não ao seu desejo, mas o desejo de muitas outras pessoas, né? Não diria nem o desejo, as necessidades de muitas outras pessoas, né? Então, ter esse aspecto de você lidar com dezenas de impactos ao mesmo tempo. Então, imagina se as variáveis da arquitetura ou do interior são inúmeras, imagina as do urbanismo, né? Não, e aí eu vou com exemplos até da nossa cidade, né? A gente, nos últimos anos, teve muitas intervenções de viadutos, de túneis, que especificamente em alguns imóveis comerciais, tiveram impactos super negativos e os empreendimentos, as empresas que tinham lá acabaram sofrendo muito, muitos fecharam, né? Empresas perto de túneis que mudam os acessos, mas que aquele túnel é necessário para atender a cidade inteira, né? Sim. E aí, se você for olhar pelo espectro de um
você vai impactar a dezenas, a milhares de pessoas que vão passar por aquele túnel. Então isso está no estatuto da cidade, né? Que apesar de você ter propriedade privada, você tem que servir a uma sociedade. Né? Então todo o espaço, até mesmo um lote que você tenha na cidade, ele tem um papel social. Né? Você não pode fazer o que você quiser no seu lote. Né? Inclusive, hoje a gente pela manhã aqui, à tarde, passou o tempo inteiro gravando uma websérie que a gente vai lançar, que é justamente sobre a compra do terreno. E tem na verdade um vídeo que se transformou em 2, né, Yara? Que só sobre legislação. Porque o cliente, muitas pessoas que são mais leigas entendem que quando compra o terreno constrói o que quer. E não é, né? E vale dizer uma outra coisa também, gente. Já que você tocou nesse assunto de no terreno construir o que quer, você também não pode pegar o projeto e construir em qualquer lugar. Só pegar o gancho. Sem dúvida. Tem clientes que acham que contrataram uma casa, um projeto de um condomínio, por exemplo, um construtor, que ele pegou um projeto, você fez um projeto de uma casa, de um condomínio, e ele acha que ele é dono daquilo e que ele pode construir em qualquer outro lugar. Nós estamos próximos da arte nesse aspecto em relação aos direitos autorais daquela produção arquitetônica. Sem dúvida. Então, quando a gente trabalha em um projeto, isso eu posso falar pelo Regis também, inclusive, sim, a dúvida. gente faz específico para aquele local, para aquela família naquela situação. Então, a gente cria aquele projeto. Existe o aspecto criativo que é imensurável, né? Porque é subjetivo. Aquele valor do projeto assinado pelo Regis, do projeto assinado por mim. Então, existe aquele valor naquele estudo daquele local com aquelas variáveis. Então, ele pode não funcionar tecnicamente em outro, como também você não pode usar esse projeto sem notificar ao seu arquiteto essa mudança, né? Porque, assim, na verdade, tem aspectos de atender à necessidade do terreno específico. Sim, o acesso. Da família que vai utilizar, mas não só isso. Tem aspectos da propriedade intelectual do arquiteto. Né? Então, isso já aconteceu com a gente, né? Do cliente pegar um projeto e repetir várias vezes. Né? Sem notificar? Sem notificar. E depois a gente conversou, foi tudo resolvido de forma tranquila, amigável. Que bom. Né? Mas é até o que aconteceu numa situação recente, é que uma pessoa presenteou outra com um projeto de um colega nosso. Então, as pessoas moravam no mesmo condomínio e a pessoa fez o projeto para uma casa que era igual à do vizinho, a arquitetura, né? E aí, o interiores, a pessoa presenteou o gourmet e a sala com o mesmo projeto para o outro. E o construtor veio tirar dúvida com o arquiteto, né? Então, com esse nosso colega. Nossa. Então, teve uma situação bem saia justa aí. Mas, assim, eu entendo também que a gente está nesse momento aqui para levar essa informação também para o nosso cliente dessa necessidade, né? E desse, vamos dizer assim, direito dos arquitetos também, né? Que é importante saber disso também. Inclusive é um dos temas que a gente quer futuramente. A imagenzinha dos cachorros ali, olhei aqui no Ai, que fofo. na TV, no tablet, aí vi os cachorrinhos ali. Pessoal, as imagens estão aleatórias, tá? Não fui eu que escolhi, não. O pessoal que vai ouvir mais tá no Spotify, não tá vendo imagem nenhuma. É verdade. Spotify também. Foca no áudio. Olha aí, tá vendo? Senão ele vai ficar curioso. Cadê essa foto do cachorro? Gente, vai lá no Instagram do Regis que você vai ver a foto do cachorro. Vai estar no YouTube. Você printa. No YouTube, exatamente. No YouTube. Pronto. Vai estar no YouTube, porque na verdade aqui a gente não é só um podcast, né? É um videocast. Então olha a gente tá querendo ser chique, outro né? Nível, é outro nível. E Joana, vamos fazer o seguinte. Continuando a nossa pauta aqui, eu coloquei alguns setores que esses projetos, eles trabalham, porque esses projetos podem estar nesses setores que eu coloquei aqui para a gente conversar um pouquinho. Que é o residencial, né? O comercial, que o comercial é gigantesco, porque a gente vai do restaurante, à lanchonete, da loja,
ao supermercado. Então, tudo que é dessa área comercial, industrial, né, e imobiliário. E eu queria acrescentar mais um, Claro. que é o da área de saúde, a hospitalar. A arquitetura hospitalar, inclusive, tem especialização para isso, não é qualquer um que faz. Hospitalar, só que a gente consegue fazer clínica, odontologia, aeroportuário. Que aí seguem os mais específicos também no nível macro, né? São projetos gigantescos. Mas a gente consegue fazer no nível micro. Quando eu comecei, acho que, meu primeiro projeto, assim, eu estagiária me formando, que o arquiteto titular, o Jaime Vilas Boas, Jaime... Ó, coraçãozinho. Não, Jaime maravilhoso. E aí ele falou, Jô, segue aí, cria. Aí eu fiquei toda feliz. Foi um consultório de odontologia. Então, dentistas, médicos que têm os seus consultórios, né? A gente também conhece as normas da Anvisa, a gente consegue produzir esse material, mesmo não sendo nossa especialidade, né? Tem essa especialização. Bom, mas assim, é interessante isso dos arquitetos, que apesar de que hoje no mercado, cada vez a gente se torna mais especialista, né? Sim, a gente vai se afastando, né? Mas a gente não tira o pé do generalismo ali, né? Hoje, 90% dos meus projetos são de residências, né? Casas, em condomínios fechados. Mas a gente tem projetos em andamento comercial, tem projetos em andamento industrial, tem projetos imobiliários que a gente está negociando, né? Eu tinha uma força maior nesse setor, mas devido a inúmeras mudanças e crises que houveram, a gente acabou se afastando um pouquinho e focou mais no residencial, mas não deixa de ser um residencial imobiliário, né? Uhum. É uma pegada diferente, mas é a mesma criação. Você não está criando específico para uma família, mas você está pensando numa família que vai morar ali. Uma persona, né? O mercado imobiliário deve ter muito... Né? Isso. E assim, a gente não tira o pé do generalismo, né? Então, é uma clínica, é um restaurante, é uma loja. E a gente consegue também, eventualmente, encaminhar esses projetos mais específicos a colegas especialistas também, né? Que a gente acaba tendo uma rede de apoio, uma rede de contatos. Por exemplo, acústica. Eu vou pro pessoal da áudio, sabe? Tem esses especialistas mesmo, quando a coisa é muito maior e foge do que a gente... E até é bom você falar nisso, porque no início aqui eu coloquei que tem a questão da engenharia, né? Sim. Mas se você pegar os projetos residenciais mesmo, os projetos possíveis de engenharia dentro de uma casa, é uma lista, né? Sim. Você vai com estrutura, aí dependendo da estrutura, cada tipo de estrutura seria um especialista diferente. É concreto, é steel frame, é concreto protegido, é madeira, é aço, né? É wood frame. Tem, então, inúmeros tipos de projetos com profissionais especialistas disso, né? Meu parceiro que estava fazendo a engenharia da projeto estrutural das minhas casas não trabalhava em steel frame. E a minha casa, que é em steel frame, eu tive que ver um outro especialista, né? Que projeta especificamente para esse material. Então... É uma especialização. É uma especialização. E assim, é importante quem está ouvindo a gente entender que alguns escritórios fazem todos os projetos, outros não. Sim. Né? Porque... E assim, eles fazem alguns projetos específicos dessa lista que a gente falou. Quando você vai para uma disciplina como steel frame, normalmente você não vai desenvolver dentro do seu projeto, do seu escritório, porque você não tem esse profissional lá, né? Sim. Você vai buscar um profissional especialista, né? Acústica da mesma forma, automação da mesma forma, e assim tem uma sequência de... Eu digo muito, hoje as casas, a gente vê muita climatização cascata. Também, né? Climatização, se for uma climatização central. Às vezes você precisa de algo bem específico, né? Tem tecnologias, cada hora uma tecnologia nova, diferente. Inclusive a gente fez um projeto há alguns anos, que era e aí vai estar muito a ver com hoje, né?
que era um laboratório bioquímico, que a gente precisava de pressão negativa. Porque eles trabalhavam com micro-organismos que não poderiam sair de forma alguma da sala. Olha aí, visionário. E aí você tinha uma exaustão forçada daquela sala, que quando você abrir a porta, o ar só entra. O ar não sai. Então, para você ver como é preciso, às vezes, um projeto específico. Porque era uma exaustão controlada, né? E também um sistema de filtragem específico nessa exaustão, para não deixar o micro-organismo escapar, né? Escapar. Então, assim, cada necessidade... E isso vai muito também para a saúde, né? Para laboratório de análise, para a clínica. Você não pode ter fluxos de coisas limpas e sujas no mesmo cozinha ambiente. Industrial, né? Às vezes quando a gente fala de restaurante também. Então, assim, uma pessoa que pensa em ter um restaurante, por exemplo, e vai fazer sem um projeto, ele está agindo num amadorismo sem tamanho e colocando as pessoas em risco, às vezes, sem saber. E aí a gente cai na próxima pergunta, exatamente. A sua frase foi essa. O que é que o arquiteto faz? E aí você falou, sem projeto, né? E aí eu puxei só uma definiçãozinha, né, que tinha... Se você colocar aí no Wikipedia, é o que sai, né? O que é projeto, né? E aí, projeto é um desejo, uma intenção de fazer ou realizar algo no futuro, um plano. Um planejamento. Então, o projeto é o primeiro passo do planejamento, né? Então, se você quer fazer algo, se for uma edificação, você está precisando de um arquiteto, né? Quando é que eu estou precisando de um arquiteto? É quando eu desejo fazer algo edificado no futuro, né? Se você já começou sua obra, você precisava dele antes, né? Exatamente. Excelente você falar isso. Mas é antes de você fazer, tá aí assim... Senão a gente vai ter que ir para corrigir e a gente chega depois, vai sair muito mais caro. Tá? Isso aí, é possível. A gente pega uns buchos no meio do caminho. E aí, quando a gente chega, vai falar assim, olha, mas isso aqui não vai funcionar por isso e por isso. Por exemplo, a acessibilidade, NBR 9050. Um segmento aqui enorme que a gente deixou de fora, né? Eu citei rapidamente a acessibilidade. Mas existem especialistas hoje, mas todo arquiteto, a gente quando assina um registro de responsabilidade técnica junto ao nosso conselho, igual assim, advogado tem o OAB, arquiteto tem o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAL, o engenheiro tem o CREA, né? Então, quando a gente vai preencher uma RRT, a gente tem que marcar lá se atende ou não atende as normas de acessibilidade, que é que uma pessoa que é cadeirante possa acessar aquele espaço. Não só o cadeirante, resumindo bem pro leigo mesmo. Aí a gente chega e fala assim, olha, vamos ter que quebrar isso aqui tudo, porque não vai atender a norma de acessibilidade e você não vai receber o alvará do seu espaço. Acabou. Então, é antes. Perfeito, Regis. É antes. É no momento da ideia, da concepção. Você falou, inclusive, dessa adequação, mas não são todas as edificações que são necessárias, né? Não, exatamente. Então, assim, a gente... Mas eu dei um exemplo, né? Ilustrativo de algo que pode acontecer quando você vai no meio do caminho querer arrumar algo que não foi projetado. É importante a gente falar isso, que não é toda edificação, porque o cliente normalmente não vai saber qual é a edificação que é necessária. Sim. Ele precisa da nossa orientação, né? Para avisar ele, olha... a partir de tal ponto, é necessário a adequabilidade, a acessibilidade, né? Então, são muitos aspectos. E assim, pessoal, longe de mim, eu acho que da Joana também, a gente querer saber tudo sobre isso. Cada projeto, eu até tenho um itemzinho lá na minha proposta, que se chama a viabilidade técnica, porque é um estudo que eu vou fazer para aquele projeto, para entender a adequação daquele projeto ao local. Então, se é possível aquilo ali, e, claro, dependendo do porte, a gente não vai precisar só do projeto de arquitetura, a gente vai precisar de outros projetistas para que eles, junto com a equipe de arquitetura, faça, né, com que essa edificação atenda a todas as normas, porque uma hora
a exigência chega. E até aqui o comentário do Vinícius Fernandes, que ele comentou aqui, né? A especialização confere muito mais qualidade ao projeto. Então, realmente é inegável. É um especialista em determinada área, né? Gente, você não dá para colocar eletricista para pintar parede. É isso, né? Dá para entender. Nem servente para fazer elétrica, né? Nem servente para fazer elétrica, não vai dar certo. Inclusive, para quem não sabe, o eletricista ele nem quebra a parede. Sim, sim. Ele vem com a fiação, tem que estar tudo prontinho para ele, o bom eletricista, né? Então, cada um tem o seu papel, né? Obviamente que existem, a gente consegue, vamos supor, um projeto de acessibilidade numa residência, a gente está pensando numa casa a longo prazo, que a pessoa quer ficar idosa ali, a gente consegue pensar toda essa acessibilidade naquela casa. Mas vamos fazer uma acessibilidade urbana sem assessoria de um especialista? Não, eu mesma não vou. Não. Eu vou contratar um especialista, subcontratar ou indicar aquele... Ou às vezes até o cliente já chega, não, esse aqui é meu especialista de tal e tal área, esse aqui é meu consultor de tal e tal área. Então, quanto maior é o projeto, maior é o porte da edificação, mais agentes envolvidos vão ter ali. Sem né? dúvida. Fato. E assim, uma pergunta que eu vou fazer já aqui, que eu vou colocar no ar pra gente, é a questão dos riscos em não ter um profissional arquiteto junto, né? E vai cair muito nisso, né? Se você também não tem um especialista junto, você corre o risco de não atender a todas as normas. Porque, pessoal, para vocês entenderem, eu tenho, na CEBIC, tem um caderno que é a lista das normas. Ele deve ter 60 páginas. A lista das normas técnicas do Brasil de construção, tá? Então, é uma lista que tem norma técnica número tal, fala sobre tal coisa. Então, cada linha das 60 páginas é uma norma que cada norma tem várias páginas. Então, para você entender disso tudo, é impossível. É impossível. Então, a acessibilidade... Tem as normas técnicas do concreto, que aí vão reger ali a parte do cálculo estrutural de concreto. Tem as normas de representação gráfica de um projeto. Tem... De desenho, né? O do desenho arquitetônico. É uma linguagem específica, né? A gente tenta amenizar isso ao máximo para o cliente, renderizando as imagens, né? Fazendo as imagens, mas tem toda uma linguagem técnica que todo mundo ali que está envolvido naquele projeto vai estar falando a mesma língua. E né? assim, vou colocar uma aguinha aqui pra gente também... Obrigada, agradeço. Pra gente molhar aqui a garganta, que a gente está falando muito com vocês. Mas eu preciso aqui também, pessoal, que vocês interajam com a gente, tá? Nos mande aqui as suas perguntas. Eu falei fora do microfone, né? Agora fui colocar a garrafa. Mas manda aí a pergunta de vocês, né? Tem até umas perguntinhas que a gente recebeu no Instagram. Eu vou ver se eu consigo puxar elas aqui depois. Mas assim, a gente... quando é que o cliente sabe que está precisando do arquiteto? É quando ele deseja fazer qualquer intervenção, que eu coloquei inclusive isso, né? Ele precisa planejar uma intervenção em uma edificação existente ou fazer uma edificação nova, né? Então, você já começa a precisar do arquiteto daí. E aí, edificação é de qualquer um desses segmentos que a gente falou. De uma praça a uma casa, de um prédio, né, a um aeroporto. Regis, eu não sei se foi você que comentou. Gente, para quem não sabe, nessa vida empreendedora solitária que eu tava, né, eu saí de éramos 4 arquitetas juntas para eu trabalhar sozinha aqui no Ceará. Então eu me vi sozinha de fato. E aí eu montei um grupo de gestão, né, grupo de interesse em gestão para arquitetos, que aí eu e o Regis e outros colegas nossos, a gente trocou muita figurinha. E eu não sei se foi você que falou, Regis, mas alguém nesse grupo, em uma de nossas reuniões, virou e falou assim, gente, trocar uma tomada de lugar, a gente já tem uma obra acontecendo, de fato. Fui eu que falei. Foi você, né? Foi. Essa frase é sua, ótimo. Que é justamente, você vai trocar uma tomada de lugar, você vai abrir com o pedreiro, você vai precisar pintar, você vai ter a parte elétrica, né? A faxina pós-obra, que é uma etapa de obra também. Sim. Né? Para onde essa tomada vai? Então... Se a tomada tem a mesma potência, né? Porque a gente estava nesse dia específico
conversando sobre o que é uma reforma, né? Eu acho que era mais ou menos isso o tema. E até onde você precisaria de uma responsabilidade técnica, né? E eu falei isso da tomada, não só especificamente da parede comum, mas imagina se você está trocando uma tomada de lugar em uma alvenaria estrutural. Para quem não conhece a alvenaria estrutural, é quando não tem uma estrutura de concreto que segura o peso da edificação. As próprias paredes de tijolo cerâmico aguentam os pesos. Então, se tijolo normalmente cimentício, né? Bloco de cimento. Tem o cerâmico também, né? Só que ele é bem mais largo, né? Mas se você quebra um tijolo ali, você está afetando a estrutura da edificação, né? Uhum. Então, a questão de reforma, né? Se você está colocando tomadas extras, você está aumentando a carga do teu quadro. Se no caso for um apartamento, está aumentando a carga de demanda do teu quadro elétrico, que vai aumentar a carga de demanda do quadro da edificação, que vai aumentar a demanda do transformador da rua. Se todo mundo alterar, você vai potencializar isso a 100 apartamentos, 120 apartamentos. E aí eu digo muito isso quando eu pego alguma intervenção em um prédio antigo. 30 anos, eu moro num prédio que tem 40 anos, né? Então, na época não tinha chuveiro elétrico. Agora, todos os banheiros têm chuveiro elétrico. Então, você coloca no mínimo 4 chuveiros elétricos. Não tinha ar-condicionado nos quartos. Agora, todos os quartos têm um ar-condicionado. Ninguém tinha TV nos quartos. Agora todo mundo tem TV, tablet, notebook, celular, relógio smart e por aí vai. Tudo carregando na energia ali. Tudo carregando e assim, nós arquitetos colocamos 35 luzes numa sala, né? Então, quando a gente iluminação é crucial, né, na qualidade do projeto. Mas isso tudo sobrecarrega, né? Sobrecarrega. Vou dar exemplos aqui também de equipamentos de potência altíssima. Você pega air fry, você pega secador de cabelo, você pega fritadeira, a churrasqueira elétrica. A lava e seca hoje em dia, né? A máquina de lavar, a lava-louça, que tem... E aí... Tava num grupo de mães ontem, todo mundo, gente, lava louça, essa é boa, eu quero. Então, assim, são demandas que estão surgindo, né? Uhum. E a gente está absorvendo isso no nosso dia a dia. Os projetos de hoje já estão atendendo a todas essas necessidades, né? Uhum. E a gente fica muito antenado, projetos com tomada para carro elétrico. Você viu, Regis, hoje no meu Stories eu coloquei, olha aí, já estamos no futuro. Eu coloquei, sem um cliente me pedir, eu já coloquei uma previsão, eu já solicitei, né? Eu estava fazendo uma planta de indicação para mandar para o projetista de elétrico. Eu detalho muito meus projetos até. Eu tenho que ir menos. E eu colocando lá, pedindo para ele colocar uma tomada para carro elétrico. Então, é a nossa visão lá na frente, é natural da nossa profissão. A gente tem isso. Né? E assim, eu digo muito pro cliente, quando o cliente chega para mim e diz assim, desculpa, Regis, o teu projeto ficou a execução está ficando com valor alto. Mas é porque a gente está colocando valor agregado ali. Uhum. A gente está colocando a previsão do que ele vai ter daqui a um tempo. Então ele vai investir agora para amanhã não reformar. Né? Uhum. Eu digo muito isso para o cliente. O seu maior investimento é não reformar amanhã. Ou você precisa alterar com mínimas interferências. Sem dúvida. E também eu digo muito que eu poupo a raiva do cliente, né? Quanto é que custa uma raiva sua, né? Nossa! Porque imagina você sendo naquela sua poltrona maravilhosa, aí você tá com o seu tablet descarregando e você quer fazer aquela leitura daquele livro e você não tem a tomada do lado para poder ligar o tablet, né? Então... Perfeito, o argumento. É uma raiva. E... Não, me fugiu agora. Eu vi outra coisa. Não, é isso mesmo. Então, assim, os projetos dos arquitetos, né, são muito pensados nisso, né, na necessidade real. E eu vejo algumas vezes compararem projetos imobiliários com projetos personalizados, exclusivos, como a gente faz. E, pessoal, não dá para comparar. Porque eu estou pensando realmente na tua necessidade dia a dia.
projetos imobiliários normalmente está atendendo a norma. E atender a norma é o mínimo, né? Eu digo até assim, se você pega um apartamento de alto padrão e você chega no apartamento com 1 ano entregue, todos os apartamentos foram reformados para atender a necessidade do cliente. Então o cliente pagou o apartamento, recebeu, quebrou tudo, fez de novo para atender a necessidade dele, né? Então é muito disso. O apartamento foi pensado para a norma, não para o uso, né? E cada vez mais, até a gente pegando o gancho do momento que estamos vivendo, né? As pessoas muito mais em home office, em casa, Covid, isoladas, começaram a olhar para a própria... Isso está em todos os lugares, né? Diversas vezes a gente já conversou sobre isso. As pessoas estão olhando para casa, valorizando muito mais o espaço, o ambiente da casa do que antigamente. Olha tem aqui alguns comentários. Vou até... do Daniel Félix aqui, ó. Tá participando. Ele tocou em 2 pontos distintos. Ele tocou em 2 pontos diferentes aqui, super importantes. Ele falou que acontece muito a questão do arquiteto. Tô lendo o comentário dele, tá? Acontece muito a questão do arquiteto fazer a renderização e o projeto executivo não ficar 100% compatível com o render. 100% possa ser que não, mas eu acredito que tanto eu quanto o Regis, a gente tem uma fidelidade muito alta do projeto que vai, pelo menos eu falando por mim, eu tenho comparativos de render e realizados, assim, muito, muito, muito fidedignos. Claro que durante essa etapa teve coisa de material, não pôde ser teve que ser outro, uma troca, uma outra, uma teste de cor no local, mas normalmente... Olha, Daniel, depois a gente pode bater um papo, que a gente tem bastante coisa, render igualzinho à vida real. E assim, é importante falar também de etapas, né? Isso, uma coisa do estudo. Olha, eu digo para o cliente que o render, assim, os nossos renders, eu digo que às vezes ficou mais bonito que foto. Porque eu coloquei a árvore do tamanho que eu quero. Sim, e a gente faz isso propositalmente, porque a gente quer uma imagem para impressionar, né? Nós, como os arquitetos, nós estudamos na faculdade Gestalt, né? Que aí é aquela... como é que a imagem impacta melhor. Eu me dedico muito a estudar ali a fotografia, apesar de não ser um fotógrafo exímio, mas nas imagens que a gente produz, ângulo... Não à toa, Regis, eu tenho muitos colegas que deixaram de ser arquitetos em sua função principal para se tornar grandes fotógrafos. Trabalhando com fotografia de arquitetura, assim, e realmente porque a gente acaba tendo essas questões de ângulo, de visão, e a gente monta isso. Mas é possível. E possível ter um render igual ao projeto. A simulação de iluminação de um render é completamente diferente de uma simulação, de uma iluminação vida real, tá? Então, eu já trabalhei anos com render, né? Eu tinha uma empresa que fazia só render há anos atrás, antes de me dedicar mais a conseguir que os meus projetos levassem minha empresa, né? Então, a etapa de render faz parte da criação do projeto. Depois você vem com o projeto executivo. E aí você vai transformar uma ideia em uma obra. E ajustes têm que ser feitos. E se cada ajuste, Daniel, a gente tiver que... Fazer de novo a imagem, se torna um retrabalho muito grande. Então, é importante que o cliente tenha essa ciência de que uma imagem é uma representação, assim como uma planta é, né? Mas que a vida real tem muito mais coisas envolvidas para aquilo ali se realizar, né? Mas a gente consegue chegar bem próximo, a gente tem as diferenças, porque tem gente que quer jogar o jogo dos 7 erros, né? As diferenças, mas a gente consegue imagens muito próximas. E assim, você às vezes você coloca uma luz que fez um efeito na fachada. Quando você vai para a luz na vida real ali, ela não vai ficar exatamente o mesmo efeito na fachada, né? Ou pode até ficar o mesmo efeito, mas o investimento naquela luminária é tão grande para dar aquele mesmo efeito, uma luminária enterrada, blindada, com a luz potente, que talvez não seja interessante.
né? Então, existe também a adequação ao orçamento do cliente. Então, é muito de você ter esse equilíbrio, né? Sim. Desse equilíbrio de o desenvolvimento do projeto. E, assim, eu vejo muito imagens espetaculares hoje, assim, imagens de tirar o fôlego, né? De casas, assim. E quando você vê na vida real, tá igual, mas não tá tão espetacular. Por quê? Porque o ângulo é diferente, porque tem uma rua que não tá na mesma linguagem ali, porque você não tem a árvore na mesma altura. Não, e às vezes acontece, essa mesma sensação que você está comentando, acontece entre fotografia versus espaço real. Né? Às vezes você vê em nosso portfólio uma foto de uma imagem que está trabalhada, que está num determinado ângulo, que as verticais estão ajustadas. Na vida real, ela tem outra percepção. Sem dúvida. Mas, assim, o que vale dizer aqui que todo mundo sabe quando entra numa casa que foi projetada por um arquiteto. Independentemente da Sem foto, dúvida. nem nada. Tem assim, essa Sem casa, capa de revista, como às vezes tem briga. Gente, agora eu tenho uma cozinha de revista, né? Porque é aquela sensação do projeto, que foi tudo pensado. E o render é impressionante também quando você pega um bom fotógrafo, né? Que ele vai num ambiente, o cara extrai imagens que é de tirar o fôlego, né? De você olhar assim, que casa. E você que conhece o projeto, né? Claro, você não vai ficar sentado naquele ângulo específico, olhando aquilo ali, respirando fundo. Você vai viver o ambiente, né? Uhum. Então, o projeto ele é muito mais essa vivência geral, né? E aí, falando em vivência geral, a gente está falando muito do sentido do olhar. Mas quando a gente está no espaço, a gente tem todos os outros sentidos aflorados, né? A gente tem a acústica, o áudio, né, do espaço, o que a gente ouve, o que a gente sente, o cheiro que aquele espaço tem. Enfim, né? Então, o tato das texturas dos objetos, dos materiais. Se você coloca muito material que é fake, que não dá aquela textura, você se sente enganado ao toque, né? Depois você vê realmente que é um tecido bom, que é um tecido gostoso ao toque, que aquele porcelanato que simula madeira, você pisa e sente o veio da madeira, exatamente, né? Um de qualidade. Ou quando você faz um deck que é em madeira mesmo, qual é a diferença do em madeira e para um que imita, né? Qual é a sensação real do cimento mesmo? Tá frio, não tá? Enfim, então a gente olha uma foto, mas nós arquitetos, a gente trabalha com todos os sentidos. Sem né? dúvida. E quanto mais a gente olha para isso, tipo assim, quanto mais eu tenho essa consciência, quando eu tô projetando, eu sei que o resultado vai ser melhor. Às vezes não, às vezes a gente vai meio no automático mesmo, normal. Mas aí a gente passa, não, cara, vou fazer uma abertura aqui diferente, de um jeito diferente, vai entrar uma luz da tarde. Sem dúvida. Quando eu paro para pensar dessa maneira, eu ganho qualidade no meu projeto. E a pessoa que vai no local, ela sente também. A gente estava num projeto recentemente, uma casa em Calcaia, que eu tô fazendo, a minha chama de Xará. Ela tem até o Instagram, Casa dos Bobos. A cliente tem Instagram. Eu acompanho lá. Ela é ótima. E aí, assim, a gente lá... eu lembro da gente conversar em projeto. Eu tô fazendo a rota do vento, eu tô pegando o vento leste aqui pra sair aqui. E, cara, a gente chega lá, até eu me espanto com a técnica que a gente tem. Tá lá o vento... Passando, fazendo aquele corredor, né? Aquele corredor de vento que a gente projetou, né? Ventilação cruzada, enfim, é básico até para qualquer estudante, mas é tão gostoso ver isso acontecer na realidade, por isso que eu sou apaixonada por casa, assim, né? Que a gente faz. Uma casa que a gente fez que o cliente também chegou para mim e disse assim, Regis, pra que uma janela tão grande? E aí eu abri o braço assim com ele e disse, tu tá sentindo, né? Aí quem tá no Spotify, né? Assim, eu abri os braços, espalmei a mão e perguntei, ele tá sentindo? E ele o quê? O vento. É por isso que ele tem janelas grandes. Porque se o vento não entra, não sai, né? Uhum. Então não adianta. Então quando a gente pensa do tamanho da janela, a posição da janela, até mesmo uma parede que vai fazer a barreira do vento para empurrar o vento para onde a gente exatamente. Quer. Né? Mas é claro que a gente está lidando com natureza. E aí o vento vai ter... Tem dia que não mexe uma folha. Tem dia que não mexe uma folha. Acabou. E aí a sua casa vai ficar quente, ela sendo bem ventilada ou não, porque não tem vento, né? Então, exatamente. Eu já recebi algumas observações de clientes dizendo, olha,
Mas no final do ano, a minha casa é quente. Mas no final do ano, o Ceará todo é quente. Tá? Então, assim, não é a sua casa, né? Yara tá até rindo ali, que ela tava nesse dia. Mas, Joana, vamos lá. Riscos de não ter um arquiteto. E aí a gente listou aqui. E eu vou fazer o seguinte, a gente vai trocando figurinha. Eu falo um, tu fala outro. Tá. Né? Então eu vou começar. Isso eu tirei, tá? De vários stories que a gente posta. E aí já tiro. Isso aqui a maioria são de perguntas de pessoas no Instagram. Olha aí. Então, ter a obra embargada é um risco grande. Se você não tem projeto, você não tem aprovação. Então você pode ter sua obra embargada. E aí é dor de cabeça, viu, amigo? Porque, e aí vou colocar só uma questão. Você vai ter que aprovar o que está dentro da legislação. E você pode chegar lá na hora e o que você está construindo não ser aprovável. E você pode ser obrigado a demolir. É corriqueiro isso? Não. Mas você também pode construir e não ter documento da sua casa nunca, né? Então, risco número 1, ter sua obra embargada. Outro item aqui, levar multas. Sem dúvida. Você vai, dentro dessa fiscalização do embargo, né? O embargo, na verdade, vem depois da multa, né? Sim. Que a gente estava... Logo em seguida. E às vezes pode acontecer de você levar multa e fazer uma obra, uma intervenção no seu próprio apartamento também, né? A gente já tem normas que pedem, alguns condomínios a gente precisa levar isso ao síndico, quais são as intervenções que serão feitas para ser aprovadas, senão você corre o risco de você levar multa. Também, do condomínio, é outro tipo de multa. E, por exemplo, você tem... Não tô falando da municipal, eu tô falando da... E se você for denunciado, pode ter a municipal, pode ter a do CAL, pode ter a do CREA, né? Então, assim, se você não tem um responsável técnico pela obra... E aí, vou voltar um pouquinho que a gente falou da tomada, né? Uma tomada, você trocar uma tomada, tá? Se eu tô trocando uma tomada que tem duas seções para uma que tem 3 seções, você precisa de uma responsabilidade técnica. Pasmem, é verdade, porque você está aumentando a carga útil daquela edificação, né? Então, vou aqui para 3. Ter uma obra que não se adequa à minha necessidade. Sem dúvida, né? Se você está fazendo sem um arquiteto, como é que você vai definir a tua necessidade ali e vai dimensionar os espaços para ela? Gente, a pior coisa que tem, acho que é você investir tanto e aquele espaço não ser adequado para você. Isso é realmente um tiro no pé. Um projeto ali era bem mais barato você ter resolvido isso antes. Né? A resolução... Gente, outra coisa importante para falar. Eu não sei se está aqui, eu já não lembro mais da lista toda. Mas você... Quando a gente resolve... Não que eu esteja estimulando alterações em projeto, porque quando a gente projeta, a gente já vem com diversas variáveis, a gente já vem com tudo. Mas ali, quando eu projeto 2 linhas no papel, são 2 linhas no papel, a hora técnica de um arquiteto. Quando você vai isso para a vida real, você tem ali saco de cimento, embolso, reboco, chapisco, afiação, a hora técnica do responsável técnico, né? O engenheiro que está acompanhando a obra. Então, assim, deixa de ser 2 linhas em um papel para virar um custo enorme de metro quadrado de insumos que você poderia ter resolvido antes com um bom projeto. E que você vai gastar... Muito mais para poder... fazer errado. Você vai gastar para quebrar e você vai gastar para fazer de novo. Fazer o certo. Né? Para fazer o certo que está na tua necessidade. Faça certo da primeira vez. E aí eu vou falar seguir. assim... Não, vou falar o que acontece muitas vezes é o seguinte. O cliente diz assim, não, mas eu vou mudar mais uma vez agora. É melhor você mudar no papel do que você mudar na obra. Né? Quando você chegar e eu digo que tem o efeito, não tem mais jeito, né? O cliente chega em um certo momento que ele não quer dizer alguma coisa pra gente. É quando chega na obra, que não tem mais jeito dele dizer, não, eu vou adiar isso, aí ele fala pra gente que quer mudar. Aí já tá na obra. Quando ele podia ter pensado isso há mais tempo. Tantas vezes eu chego para os meus clientes e digo, olha, leve para casa, tarefinha de casa.
abra sua cerveja, seu vinho, seu suco, pegue uma trena, converse com a família, pegue o pitaco de quem que você quiser e depois vem aqui com a ideia madura, né? E o cliente às vezes não faz isso e chega lá na frente e quer mudar, né? E chega a casa aprovada e quer mudar e poderia ter decidido ou não, eu vou fazer assim. E eu já vi demais a pessoa se preocupar, não, olha, eu vou aumentar minha casa em 5 metros quadrados, vai ser mais tantos R$ 1.000 na minha obra. Aí quando chega na obra, ele aumenta para quebrar e fazer de novo, ou seja, ele vai gastar mais ainda, né, de uma decisão que ele podia ter tido antes. No papel, né? Então, realmente essa adequação da necessidade, ela tem que ser amadurecida pelo cliente, né? E a gente tem que ser humilde. Muitas vezes a gente está lá e o cliente não te colocou uma necessidade ou você não alertou ele para alguma necessidade que ele vai encontrar ali mais à frente e vai precisar de uma mudança. Então faz parte. Sobre isso de fazer parte também, um projeto ele tem etapas, ele tem processos, ele amadurece. Ele Sem amadurece dúvida. no papel, nas etapas, na cabeça da gente e na cabeça do cliente, né? Então, possa ser realmente que alguma alteração surja, como você falou, durante a obra, né? Na Casa dos Bobos mesmo, né? Da minha xará, né? Não, a gente tinha uma janela ali que ela não viu necessidade em existir. Então, a gente fez algumas alterações. Ela pediu uma porta em outro lugar que a consciência espacial de um leigo no local é muito maior do que a gente dentro do projeto, né? Sim. E ela conseguiu, Joana, eu acho que eu quero integrar aqui, porque antes eu não queria, mas agora eu sinto essa necessidade, eu aqui. Então, pode acontecer, é normal, mas, gente, é mínimo, é pontual. E o desespero, quando o cliente chega, começa a subir as paredes e diz assim, tá muito pequeno. Tá muito pequeno. Todo cliente fala isso, né? Esse ambiente tá muito pequeno, não vai caber esse sofá que tu colocou aqui, não. Pode vir aqui na obra, tem... Cara, confie, vai dar certo. Aí quando começa a pintar, o cara tá grande demais. Aquele sofá que tu colocou vai ficar perdido aqui. Né? Então, assim, a Yara tá só rindo ali, porque a gente fica vendo isso na obra, né? Toda vida é esse mesmo desespero. Vou ler aqui só um comentário que o Daniel falou, que ele colocou aqui, ó. Comentei sobre o render, porque às vezes o cliente quer até a cor igual a do render. Mas é o que eu explico para o cliente. Não é possível. Não existe, até porque se você pegar no render, na vida real, onde for, você vai ter cor, luz, sombra, reflexo de outras cores, né, influenciando. Então, depende demais. Eu tenho um videozinho que eu filmei, o cliente me ligou em desespero, achando que tinha tido mistura de lote de revestimento na obra. Porque, assim, cada lote pode ter nuances de cores diferentes. E era o mesmo revestimento de piso e parede. Só que, assim, Joana, tá diferente do piso e da parede, tá diferente. Só que quando a gente pegava a pedra, o que era branco o que era branco deitado, quando colocava em pé, ficava cinza. Sim. Então, mudava de cor a partir do plano. A partir da incidência de luz. Exatamente. Quando você coloca a luz incidindo a luz incidindo da mesma forma no espaço, mas como era vertical ou era horizontal, como ele chegava no objeto, mudava a cor do objeto. Então, assim, a câmera do celular captava isso. Imagine ao vivo. Mas eu já fiz isso dezenas de vezes, tá? É. Porque eu já sofri muito nisso do cliente querer exatamente a mesma cor na parede e no piso. Eu já aviso logo, é impossível. Muda, né? Porque se você pegar o mesmo piso e colocar em planos diferentes, ele vai mudar de cor. E assim, aí o cliente me disse assim, Regis, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o mais escuro no piso e o mais claro na parede. Aí eu disse, então vamos combinar com o sol, para bater toda a vida no mesmo lado, né? Porque vai depender de como é que o sol vai bater ali. Então, cara, render com cores diferentes, realidade com cores diferentes. Se você colocar, e aí eu vou muito de, você pega cores que estão contrastando, se você botar outro elemento de uma cor muito mais forte, aqueles dois que eram contrastantes vão ficar quase iguais. Porque você colocou para a sua visão uma outra cor que dá um contraponto muito pesado, né? Eu já tive clientes que chegaram para mim e disseram, eu vou mudar as cores da fachada. E eu disse,
me mande primeiro o que é que você quer. E o cliente comprou sozinho. E quando ele pintou, que eu cheguei na casa dele, ele disse, cara, eu queria te mostrar uma coisa, vem aqui. Quando eu desci do carro, que eu olhei, aí ele tava parado assim no meio da rua e aí ele disse assim, cara, tá um M, né? 3 pontinhos, né? E eu disse, tá. Cadê os efeitos tá. sonoros da edição e tal? Edição, tá um pi, né? Aí eu disse, tá. Tá, porque você chegou e comprou, porque, assim, ele matou o contraste, ele matou o volume, né? Que a gente trabalha muito com isso, contraste, volume, luz, sombra. Então a gente brinca cheios e vazios, né? Isso. E aí, se o cliente arrisca, às vezes dá errado. Pode até dar certo, mas a chance de dar errado é muito maior. Outro item aqui que pode... O risco de você não ter um arquiteto. Ter uma casa quente. Você falou disso agora há pouco, né? Ventilação cruzada, você ter um quarto voltado para o sol, né? A gente tá sendo contratado para fazer uma reforma que a casa é toda invertida, né? A casa, o vento, a casa é encostada de um lado do terreno. O lado do vento. Ao invés dele ter captado esse vento para os ambientes, né? Oh, meu Deus. E aí, assim, é impossível eu fazer uma intervenção mais forte nisso, porque é uma parede pro vizinho, uma parede cega. Então, como é que eu vou abrir uma janela? Mas a gente está estudando os corredores de ventos, assim, bem... Olha, tá aqui passando os macaquinhos, né? Eu acabei de ver. Eu vou desligar a TV já. Não, tá bom. Será que vem? Não, mas tá bom. Não, já, natureza. Se vira nos 30, né? Se vira nos 30. Então, assim, a gente tem como proporcionar um conforto térmico melhor na casa. Telhado, um pé direito duplo, ele influencia nisso. Claro. Um exaustão de ar, né? Não precisa nem tá devassado. Às vezes uma janela numa posição estratégica mais escondidinha você consegue isso. E aí, gente, vale ressaltar, porque como a gente está pensando aqui a longo prazo, nós estamos no Ceará Nordeste. Isso muda a depender de onde a gente esteja projetando, né? Cada local tem a sua própria... A gente falou do terreno dentro da cidade, mas, por exemplo, às vezes lá em Santa Catarina eu tenho que buscar esse sol. Aqui não, aqui no Ceará a gente tem um sol para cada cabeça, a gente tem uma outra... A gente tem sol em fachadas, 6 meses numa fachada, 6 meses em outra. Porque a gente está muito abaixo do Equador, né? Eu tive que estudar isso, porque Salvador é 13 graus sul. Então a gente está sempre com sol ao norte. Aqui não, aqui muda de norte para o sul. Então, porque você... Metade do ano, metade do outro. Metade do ano, Equador. Né? Então, assim, cada local que você vai projetar, você tem que estudar sol, você tem que estudar relevo, você tem que estudar a ventilação, e aí ventilação predominante, porque tem lugar que aqui o vento praticamente vem 70%, 80% do mesmo sentido, né? Mas tem lugares que o vento no ano muda de lado completamente. Então você tem que prever a entrada e saída de vento para todos os lados que o vento vai chegar, né? E também aqui chove pouquíssimo, né? Pois é que tem períodos de chuvas bem específicos e pouco tempo, né? Hoje foi um dia de chuva até, né? Agora janeiro, fevereiro, não é isso? O período de chuva aqui é mais até março, né? De dezembro a março, final de dezembro, início de janeiro até março, abril. Mas é bem curto. E aqui, na verdade, a gente não tem chuva, a gente tem chuva de verão, né? Porque o nosso verão aqui é quente, tá? A gente tem estações, a gente tem 4 verões no ano, e um deles chove, né? Então, assim, é importante. A casa, se você não tiver um arquiteto, ela pode ficar quente, sem dúvida. Essa foi muito engraçada. A pessoa disse, olha, eu fiz um projeto e minha casa ficou feia. Aí eu disse, o dó, né? Você investiu o dinheiro, o material, a mão de obra e a casa ficou feia. E acontece, porque uma coisa é a gente projetar, no desenho da gente tem tudo uma questão de equilíbrio, de escala, Ainda que o estilo não seja o nosso preferido. Não sei se já aconteceu com você, provavelmente sim.
a gente projeta algo que não é o nosso estilo, a gente projeta para quem vai morar lá. Eu, pelo menos, sou assim, né? Sem dúvida. Então, às vezes, eu não sou muito fã de determinado estilo, mas eu tô projetando para aquela família, aquela casa, aquela pessoa tá com um brilho nos olhos, né? E aí, gente, gastar dinheiro errado é a pior coisa do mundo. Você tem que gastar, mas gasta certo, gente. Gasta dinheiro direitinho, faz um investimento, faz uma coisa que você vai gostar, porque daí o cara escreveu: nossa, minha casa ficou feia. Ô dó, né? Ô Não, dó. e Não dá. acontece. E assim, esse especificamente foi uma conversa que eu tive nos directs do Instagram. E ele tava me pedindo uma dica de cor, porque ele tinha achado a cor feia, né? E aí eu dei uma sugestão de paleta de cores para eles, que ele tinha dito que gostava, quais eram as cores da fachada de uma casa da gente, eu disse. Ele pintou a casa de novo. E ele me retornou dizendo, cara, ainda tá feia. Aí eu disse, então o problema não é a cor, né? Aí ele me mandou uma foto e eu disse, a casa é completamente desproporcional, né? Então é importante ter o arquiteto porque valoriza o teu imóvel. Uma casa bonita, e aí contraponto com a casa feia que ele falou, a casa bonita vai ter uma venda melhor, um apelo melhor, né? Ninguém compra um carro achando ele feio porque ele consome pouco. Ainda mais se ele consumir igual, né? Você vai ser se são iguais, você vai ser para mais bonito, né? Então, outra coisa que uma pessoa me falou que era utilizar soluções não ecológicas. E é verdade, né? Um material tóxico, você pode, se você não tiver arquiteto, você pode comprar um material tóxico, né, para colocar ali na sua casa. Sem saber, né? Você pode, e aí eu vou, claro que hoje não vende mais, mas aquela telha de amianto, né, que tinha substâncias cancerígenas e tal. Então você pode fazer, acontece isso também, né? E até não digo nem materiais, soluções não ecológicas, né? Você vai comprar um vaso sanitário que consome muita água. Você está comprando uma solução que vai te dar um custo maior mês a mês, né? Você vai colocar uma lâmpada que não é LED, apesar de hoje a gente... Hoje já chegamos nesse ponto, né? Já não existe mais lâmpadas comuns no mercado, né? Mas você vai ter pode acontecer isso, né? De você ter soluções que não são nada ecológicas. Essa aqui é ótima, viu, Regis? Eu vou ler a próxima. Utilizar materiais errados. Isso é demais. Gente, eu cheguei numa casa. Falei, Joana, eu quero fazer o projeto interiores dessa casa. Quem foi o arquiteto que fez? Você já conversou com ele? Não foi arquiteto, não, foi engenheiro, ele me abandonou, não quer mais saber, não faz interiores e tal. Tá bom. Aí eu fui lá fazer interiores da casa. Fui visitar a casa toda varandada, excelente nessa parte de orientação solar, tava nota 10, parabéns para quem fez. Mas quando eu vi piso polido, branco, brilhante na varanda de entrada, rodando a casa. Gente, escorregadio, vai arranhar. Nem que o cliente peça, a gente não pode colocar. Ele colocou porque ele queria, né? Então ele fez sozinho isso. Antes de contratar a minha assessoria, eu não podia mais mexer no piso, porque já tava a casa inteira. Mas foi o cliente que pediu. Pois é, eu tô dizendo, mesmo o cliente pedindo, não foi outro profissional. Mesmo o cliente pedindo, solicitando, exigindo, tem coisa que não pode. A gente não pode. Aconteceu comigo um cliente que me pediu para reformar o deck dele porque ele escorregou a borda da piscina com porcelanato polido. Ele bateu a cabeça e passou 3 dias dormente. Ele disse, Regis, eu tinha certeza que eu tinha ficado tetraplégico. Que era dormente do pescoço para baixo 3 dias. Ele disse, rapaz, foram os 3 dias mais longos da minha vida. Exatamente. E aí, é uma responsabilidade muito grande. Você acha que o cliente vai olhar coeficiente de atrito de porcelanato? Não vai olhar. E vamos lá também, né? Você vai num consultor, sabe-se lá de que loja que você está comprando, de que depósito, né? O cara pode cometer esse erro, te dar essa orientação errada, de dizer, olha, esse piso é bom para banheiro. Não dá. E aí não só em varanda. O banheiro box,
né? A pessoa onde vai Era tomar mais. banho, aí primeira hora joga o sabão para terminar, né? Tira o sabão e fica escorregando os pés, né? Risco. Então, e assim, a gente está falando de Item. acabamento. Um item. É. Fora. Se você pegar impermeabilização, você compra uma impermeabilização errada, vai dar pelo resto da vida infiltração na tua casa. Você compra fiação elétrica, teve episódios há pouco tempo atrás de fios que superaqueciam e pegavam fogo. Nossa. Né? Marcas aí que duvidosas, né? Ter um acabamento ruim. Eita, Isso é fácil, nossa. né? Isso Isso é o que mais tem. Você chega aquele porcelanato todo Carcomido. carcomido os cantos dele assim, porcelanato de Porto Nossa. Belo de R$300, e aí você... Eu tô com um hobby novo agora, Regis, deixa eu te confessar, que você tô construindo uma casa na família, né, pessoal, particular da gente, da família, e aí eu tô com um hobby agora, quando eu tenho tempo, que é quase nunca, mas eu tava indo visitar, curiar a casa dos vizinhos todos. Eu vi Viu? lá, Operação Invasão. E eu ainda posto, né, eu sou mais de uma, tá? E, gente, meu Deus, vizinhos, eu não posso falar nada, não posso mesmo, não posso, mas nas nossas a gente fala. Eu sei que acontece, nas nossas acontece, eventualmente, algum problema, enfim. Mas vou dar um exemplo só. Um vidro, o guarda-corpo do vidro no lateral da escada, já instalado, sem nenhum tipo de acabamento na lateral da escada. Gente, que nunca que vai ter acabamento ali. Não vai pintar, né? Não vai ter o que fazer, porque não tem espaço. Aí, às vezes... Vai pegar o pincel, enfiar no meio assim, aí vai pintar o vidro, né? Aí não tira a tinta do vidro, né? Não vai. Aí você, tipo assim, você olha, a casa linda. Mas aí a gente vai no técnico, ninguém vai perceber aquilo depois. Ou talvez o morador vai ficar encarando aquilo o resto da vida. Aí eu volto naquela minha... Quanto é que vale sua raiva? Quanto é que vale a sua raiva, exatamente. Você pode não fazer, você pode não pintar aquilo ali, mas você vai ficar com tanta raiva de você olhar para aquela escada, que você gastou um monte de dinheiro. Cara... E tá errado. Tá errado. Eu fiz logo que eu cheguei, eu fiz interiores de um apartamento, fiz logo toda a obra, confessionário, né? E aí, eu coloquei toda a bancada em granito, totalmente protegida, coloquei o MDF recuado, mas eu não estava familiarizada com os ventos do Ceará. Aqui é a terra dos ventos. Os ventos são rajadas. Olha ela ali, E a Yara tá só balançando a cabeça ali. Eu não estava familiarizada, eu estava ali, litorânea, soteropolitana, não estava familiarizada ainda. E eu fiz meu cliente passar essa raiva, mas eu orcei pra trocar, aí não dava, não conseguimos trocar ainda por causa do Covid. Mas eu tenho essa garantia, porque eu sei que foi um erro meu. Inclusive, quando você tem uma pessoa técnica ao seu lado e ele cometeu algum deslize, você tem a quem conversar, conversar. E até para buscar uma solução. Para uma solução. Então você tem alguém ao seu lado para buscar uma solução. Outra coisa também que o projeto, não sei se chegou aqui, não lembro, mas como um projeto fala a mesma língua, chegou o pintor e falou assim: não vou fazer esse efeito não, porque eu não orcei. Ué, mas eu te dei o projeto para você orçar e tá ali o efeito da pintura diferente. Então você tem quem te defenda. Você tem seu advogado da obra, né? E assim, é impressionante. Eu vejo dezenas de concorrências de obra. E eu vejo inúmeras vezes esse argumento. Mas não está na minha planilha. Mas está no projeto. Mas tá lá escrito, cara, porcelanato, fulano de tal. Mas eu orcei o porcelanato X. E eu vejo inúmeras pequenos litígios ali entre construtores e clientes por isso, porque assim, às vezes os projetos da gente são complexos, né? Até eu já vi cliente dizer: não não preciso do arquiteto na obra não, porque eu já vou ter o engenheiro. Um não substitui o outro, né? Então, cada macaco no seu galho ali, né? E por mais que as imagens hoje sejam extremamente ilustrativas, vai chegar no momento que o engenheiro vai ter dúvida, né? Então,
Inclusive, o nosso próximo tema seria as vantagens, e tá uma dessa, né? Que é como é que você controla a tua obra, porque o projeto vai te dar um documento que está escrito ali. Se você não tem nada escrito do que o outro vai fazer, o outro vai fazer o que quiser. Perfeito. Né? Vai fazer o que ele pensou que era para fazer, né? Mais uma coisa mais um risco aí, você não consegue aprovar a sua obra. Isso é fato, né? Se você não tem projeto, você não vai aprovar. Porque... Eu acho que vale o grupo, né? Não conseguir aprovar, não poder ter esse documento dessa obra, né? Sim, não poder ter o documento da Que obra, vai na sequência, né? E aí, ó, o terceiro aqui, não saber o que vai ser feito. Cara, a gente acabou de falar. Porque se você não tem um projeto, você não sabe o que é que tem que fazer. Se você não sabe o que é que... né? É um mapa. Eu até brinco dizendo que é a mesma coisa de você viajar. Eu quero ir para os Estados Unidos. Tá. O projeto é como? Como é que eu vou lá? Eu vou de carro? Eu vou de barco? Eu vou a pé? Eu vou voando? Eu vou... Que cidade você vai ficar, né? E aí você, dentro do... Qual a cidade? Quanto é que custa a hospedagem? E aí, com o projeto, você vai fazendo tudo isso, né? Então, é uma vontade, né? É aquela vontade que você quer realizar, mas como é que eu vou realizar? Pronto, é um projeto que vai te orientar nisso, né? Gastos desnecessários, a gente já até comentou isso em várias outras situações, de você comprar um piso que não é para aquilo ali. E eu digo muito, às vezes não é só também comprei errado. Eu comprei errado e fui instalar. Mas se você comprou errado, não instalou ainda e vai trocar, você tem o custo de levar de volta, de frete, de vai e volta, né? Então tem esses custos também. Ter um imóvel sem valorização é um risco. Aqui eu vou dar até um exemplo pessoal também. Quando a gente se mudou, né, meu apartamento era de 2 quartos lá em Salvador, e estava vendendo o nosso no 5º andar e um no 4º andar. O do 4º andar sem projeto nenhum. Eu entrava, eu achava que era 3 vezes menor do que o meu, que estava projetado. Sim. Simples o apartamento, mas projetado, arrumadinho, bem, primeiro apartamento, aquela coisinha toda linda. Tá ótimo, né? Nossa. E aí, a gente vendeu em menos de um mês anunciado, com o Covid e tudo, e o outro lá ficou bem mais caro. Então a gente vendeu mais rápido, muito mais caro do que o outro, né, de referência. Então, valor agregado pelo projeto que eu havia feito. Sem dúvida. Então, não só do meu, mas de colegas também. Então, quando você tem um projeto, aquilo valoriza demais. Sem dúvida. Demais. Valoriza, facilita a venda, né? Então, assim, tem arquitetos, tem profissionais agora, não somente arquitetos, mas designers de interiores, que inclusive estão trabalhando com o chamado de homestage, alguma coisa assim que a gente até conversou sobre isso, pois né? Que eles vão lá arrumar um apartamento para receber um cliente ou para ser fotografado, de tanto que vai valorizar mais. Sem dúvida. Olha aí. E isso vale pro Airbnb, que hoje tem profissionais específicos para preparar um apartamento para uma experiência, uma experiência, né? E não só apartamento, uma casa, um chalé, seja lá o que for, né? Um imóvel, né? Então, é realmente diferente você ter esse toque. Valoriza, né? E por fim, tem mais 2, né? Ter retrabalho na obra, isso é fato. Você não sabe o que é que você vai fazer 2 vezes, você vai fazer 3 vezes. A gente falou de tinta, a gente falou de revestimento, a gente falou... De paredes, de alvenaria, de abertura. Aí, olha, itens pesadíssimos, granitos. Você vai comprar granito, você não sabe qual é, você pode comprar um granito que não aguenta a temperatura da panela. Colocar mármore em cozinha, vai manchar. O dó também. Dó. Ou não, né? Aquele... não. Então, e gastar mais material. Tudo que é retrabalho, você vai gastar mais, né? Quando você não tem, assim, a medida, não sabe que tamanho vai ser perfeitamente, você não consegue se planejar, né, anteriormente. A gente sabe que tem um custo maior agregado, cada espaço a mais ou a menos, né? Então, assim, ser preciso é muito importante. A gente faz um projeto preciso para aquelas necessidades. Né? Eu estava escutando um podcast
em que uma... Vamos trocar depois os podcastzinhos. Vamos trocar as ideias. Mas a pessoa falava o seguinte, que o projeto foi chamada porque a porta do vaso abria, do banheiro abria e batia no vaso. Então não abria toda. E aí, confusão, erro de projeto e tal. Vai ver onde é que foi o erro, né? Eu fiz uma obra que a Não, aí quando foi ver a obra, porque tinha o cliente queria que o piso ficasse as linhas de piso contínuas. Piso, parede, o rejunte, né? Afastou 10 centímetros a porta. Foi o suficiente para a porta ir para perto do vaso e bater no vaso. Então, eu digo muito isso para o cliente. Você está olhando para resolver aquele problema que apareceu ali. Mas a gente quando olha, a gente está olhando para ver aquele problema e 3, 4 que podem vir. E vale aqui a gente comentar, Regis, que assim, o computador não faz nada sozinho, mas a gente tem hoje em dia softwares que nos ajudam para isso, então a gente, tanto eu quanto você, a gente projeta na tecnologia BIM, que ajuda a gente, se subir um peitoril ou diminuir, qual vai ser o impacto disso? Então a gente consegue ver tridimensionalmente, né? A gente tem ferramentas que nos ajudam nessa visualização, né? E que assim, como você falou... Que no PowerPoint ou no Excel o cliente não vai ter, né? Não vai ter. São anos de dedicação pra gente... Eu já peguei vários clientes que é assim, Regis, olha, tá aqui o pavimento térreo da minha casa e tá aqui o superior. Eu só não consegui juntar os dois. Eu disse, cara, esse é o X da questão, né? Porque você tem 2 casas diferentes. Se você não juntar as 2, você não tem por onde subir. Né? Vai subir por fora, vai botar uma escadinha de marinheiro, não dá, né? Então, tem que juntar as 2. Esse é o quebra-cabeça que a gente resolve todo dia, né? E aí a gente viu, assim, os riscos de não ter o arquiteto vai mais. Vai mais, mas vamos parar por aqui que porque senão vai ficar, a gente vai até 9 da noite aqui. E aí a gente elencou as vantagens, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui algumas vantagens. Claro que muita gente já pontuou aqui nos riscos, né? Eu leio uma, você lê a outra, né? Beleza. Então, assim... Você lê todo de estética, eu vou materiais, cada... Então, primeira seria estéticas, né? Então, vantagens de você ter uma estética diferenciada do seu sonho, ou seja, uma casa bonita, uma fachada bonita, um ambiente... Pelo seu sonho, né? Porque às vezes o seu sonho não é aquela ali, não é A, não é B, é C, né? E assim, o seu, né? O seu. O seu. É para sua família. Se eu quero uma casa minimalista, minimalista. Se eu quero uma casa moderna, moderna. Se eu quero uma casa clássica, colonial, seja lá qual for. O ideal é você fazer para você, não para os outros, né? Soluções técnicas arrojadas e inovação na construção. Você está fazendo sua casa steel frame. Estou inovando. E assim, que eu já tentei convencer clientes e é uma dificuldade. Assim, o construtor, ele só está conseguindo fazer porque eu já havia estudado bastante a técnica, né? Porque eu tenho eu tenho MBA em construções sustentáveis. Então, as vantagens do steel frame, para mim, já estão todas cristalizadas, consolidadíssimas. Né? Eu já sei quais são. Então, assim, ele me falou, eu já vi, na minha cabeça, já calculei as vantagens na hora. E a gente está vendo isso, a fundação já está pronta, a gente vai começar a levantar a parede já semana que vem. Eu parei de fazer o diário de obras porque não deu tempo, mas eu vou continuar a fazer e assim, é colocar a prova, né, mesmo por A mais B, depois a gente faz um comparativo, ela semelhante, não vai gastar menos, mas por ser mais rápida, cara, eu vou economizar no aluguel que eu tô hoje, tem vários aspectos e você vai economizar água, você vai economizar madeira, você vai economizar o mundo. A obra limpa, né? Claro que teve assim, né, teve a pegada aí de carbono do frete, que esse aço não vem daqui, vem de longe, a gente pagou isso, enfim. Santa Catarina, né? Pois é, e lá vai. Feira de Santana, acho que tem uma fábrica lá, a gente vai tentar. O Joel vai tentar depois para a próxima, se houver, né? E assim, a comoção no condomínio. O que é isso aí? O que chegou aí? Então já tá um burburinho, a casa nem subiu ainda. Então a gente tem como propor essas inovações, a gente tem segurança técnica para isso. Talvez não tenha experiência prática, então eu tô tendo agora experiência prática. Mas a teoria a gente conhece, né? A gente vê, lê, assim, estuda, vive. São sistemas estruturais totalmente consolidados, né? Pois é. Que tem uma resistência, às vezes, cultural.
Mas sabe o que aconteceu? Teve uma casa aqui, lá no Cidade Alfa, que começou a ser de steel frame e por algum motivo ela parou no meio do caminho. Então, isso... Não sei se o construtor abandonou, mas alguém me contou essa história. Tem. Não tem essa história? Tem. E aí, como eu não sou daqui, eu nunca tinha ouvido essa história. se Ainda bem, não me porque senão eu ia engano, ficar com medo. Senão, eu acho que Na é Faville o Alphaville Eusébio. Na Tem Faville Eusébio. é o Alphaville Eusébio, se não me engano. Que aconteceu isso e aí ficou... Estigmatizado como um problema do método construtivo. Isso. E a gente não sabe o que foi que aconteceu. A gente não sabe se foi o construtor que abandonou, se o contratante não teve fôlego. E assim... E são sistemas consolidados em instituições financeiras. O Caixa, eu vou financiar. Financiamento. Claro que minha casa é financiada, óbvio, né? Ô Deus, o dinheiro da Caixa, vai lá essa semana. Você não sabe, não. Porque e isso tudo corrobora para o sistema construtivo, né? É homologado pela Caixa. Então, e a última estética seria a valorização do imóvel, que a gente acabou de fazer, né? Você faz uma casa sem projeto, pode ser uma casa feia, pode ser uma casa que não tenha valor, né? Vou seguir aqui com materiais, né? Que a gente também já falou. Especificação e emprego correto dos materiais. Preocupação com detalhes. Ai, meu Deus, essa eu não vou nem falar. Essa eu vou pular. Que detalhe... A gente vai até meia-noite falando aqui. Aumentar a qualidade... Outro ponto, que é aumentar a qualidade na execução e melhorar o acabamento na obra. A gente consegue, não é mágica, não é falcatrua, mas defendendo um pouco a nossa área, a gente conhece tantos materiais, a gente vive isso. Uma jornada inteira de trabalho, 8 horas por dia no mínimo, né, falando. A gente está o dia inteiro em contato com isso, com referências, vendo material, recebendo fornecedor, indo a lojas, tudo. Naturalmente, a gente tem muito mais habilidade para escolher onde os materiais vão ficar do que uma pessoa que não vive isso. Sem dúvida, um advogado, sem médico, é outra área, gente. Cada um sabe. É mais ou menos você querer estudar ler num blog de direito, né? E querer defender a sua causa. Não dá. Não né? dá. Então, assim, a gente vive muito isso e a gente especifica muito isso, né? E principal, a gente vive o problema. Vive o problema. Que é viver o problema na obra, né? E assim, pessoal, obra é problema, tá? Não tem obra sem problema, não. Uma obra sem problema é uma obra que não começou, né? Mas como eu faço gerenciamento de obra, eu me divirto em obra. Obra pode ser divertida, eu defendo isso, vai. Depende do perfil, né? Depende de quem tá lá, porque a obra pode ser divertida, como não, né? Como não? Os problemas acontecem, mas quando eu faço gerenciamento de obras, eu costumo dizer, são problemas que significam que a obra está acontecendo. Sim, né? é o que eu disse, a obra que não tem problema é a obra que não começou. Até porque a compra e a chegada do cimento é um problema na obra. Sim. Porque você precisa resolver, porque tem uma central de massa esperando, tem operário parado. O dia da concretagem é um evento, né? O dia da concretagem vai concretar a laje, é um evento, né? É isso. Dependendo da laje, então, que não tem hora para acabar, né? Aí vai meia-noite, vai 1h. Aí é com engenheiro, não é comigo não. E eis o problema dos condomínios fechados, né? Que tem horário para fechar. Né? Tem horário para sair de lá. Então, se começou a concretar tarde, você não vai terminar a sua concretagem, porque o portão vai estar fechado. Você vai perder muitos reais ali. Vai. Então, Vamos lá. Adequação, vai, Regis. Adequação. A melhor adequação dos espaços à necessidade. E aí eu digo muito isso, que vai muito junto com a próxima aqui, que é o dimensionamento ideal dos ambientes, mobiliários e objetos. Porque às vezes o cliente quer um quarto gigante, que vai ficar a cama dele, que já é gigante, perdida no meio. E aí você está investindo um monte de dinheiro num espaço que você não vai ter uso, a não ser que seja um conceito da arquitetura, né? A mesma coisa numa sala. Então, se você tiver um dimensionamento mais correto, você tem um investimento mais equilibrado. Exatamente. Né? Você não vai ter um metro quadrado que não tem uso, né? E adequação à legislação e normas. Ou seja, você vai ter o teu projeto aprovado. Esse, eu acho que é um dos principais. Eu fico tão feliz quando eu recebo, olha, o projeto foi aprovado. É bom demais. Dá vontade de estourar um champanhe, né? Então, muito bacana. Na verdade, a gente passa... Não é só o cliente que aprova. Na verdade, a aprovação do cliente é uma das mais importantes, claro.
Mas a gente depois tem que ser aprovado pelo condomínio, tem que ser aprovado pela prefeitura, tem que ser aprovado pelo engenheiro de alguma forma que vai validar, ele vai validar aquele nosso trabalho quando ele colocar o dele, né, por cima. Então, a gente passa por muitas aprovações para cada projeto, né? E a gente tem que aprovar, né? Quando a gente olha, a gente é tão analisado, né? Pois Os nossos trabalhos são tão analisados. E depois que a gente coloca nas nossas redes sociais, vem chuvas de avaliações também, né? Vem. E às vezes algumas críticas que não tem nada a ver, mas a às gente vezes vai algumas lá críticas que a pessoa também não sabe não de como sabe, surgiu, do contexto, que é um assim, sonho. Vai ver a sua crítica a um determinado projeto, é o sonho de alguém. Já parou pra sem dúvida, pensar sem nisso? dúvida. Até porque a beleza tá em quem olha, não tá no que está sendo visto, né? E às vezes né, a gente aprende isso nas aulas de estética na faculdade, a percepção da pessoa, né? Vem da percepção da pessoa. E a arquitetura, voltando um pouquinho no que a gente estava falando, tem muito da memória afetiva, né? Sim. Quando você pega uma pessoa que gosta de um alpendre, que viveu a vida toda no interior e que ali era onde a família se encontrava, né? Sim. Aquilo ali vai remeter a ele aquela varanda que ele vai ter, que pode ser num telhado, que eu já tive cliente que disse, não, cara, eu quero minha casa toda moderna, toda contemporânea, mas eu quero o meu deck ali no telhadinho, porque eu gosto de ver a telha, porque remete lá à casa que ele mora no interior. A casa dos bobos tinha que ser de telhado. Eu tô defendendo, tem a Casa Cajueiro. Eu tava trabalhando nesse projeto agora. Uma casa simples, casa térrea e tal. E tem um cajueiro, assim, que é exuberante no terreno. Mas ele tá na frente e não atrapalha em nada. Todo mundo não tem mais, todo mundo derrubou tudo, só tem um dele. E eu tô convencendo o meu cliente a manter. Aí, claro que a gente vai na psicologia de projeto, né? Na psicologia comportamental. Nossa, mas as suas netas brincando aqui nesse cajueiro. Vai bater, né? a gente bate forte, né? Ai, Porque a gente bate bate bem colocado, né? nas memórias. Sim. Então, vem as memórias do cliente e a gente projeta memórias futuras. Sim. Olha que louco. A gente está criando... teve a Lua, uma sócia minha, colocou cobogó de louça na cozinha do projeto. Depois a gente foi projetar esse apartamento depois para a filha já adolescente. Eu quero cobogó de novo, coloca. Porque quando ela era criança, ela brincava naqueles espaços. E aí, então assim, a gente também cria memórias futuras. Mas normalmente, eu que eu digo muito, a gente não projeta parede. Não. A gente projeta a vida que vai ser vivida dentro daquelas paredes. É o percurso que você vai fazer todos os dias para beber um copo d'água de manhã. Então, é muito da gente... E aí eu vou num outro ponto. Do aproveitar o projeto que a gente falou. Pega de outra pessoa. Você pega de outra pessoa Cadê e não as foi memórias afetivas? Não foi pensado para tua rotina. Tem uma mesa de café da manhã lá fora. Mas eu odeio grama. Então tu não vai tomar café lá fora. Tá entendendo? Ou eu tenho medo de inseto. Nem café da manhã eu tomo, enfim. Pronto. Então, assim, aquilo foi pensado para outra pessoa. Quando você pensa para você, aí você, em vez de ter um escritório, você tem uma sala de yoga dentro da sua casa. Porque a sua vida é mais com essa pegada. Então, falta isso. Eu acho que a gente quando projeta, a gente tem que entender quem é que vai morar lá dentro. Sim. E aí é que eu vejo muito do imobiliário não ter isso, né? Que aí a gente vai no personalizado e muda tudo, né? Sim. Continua, Joana. Entramos agora em conforto, né? Sustentabilidade e greenhouse, né? Então existe uma possibilidade aí da gente certificar essas casas como sustentáveis. Sim. É todo um mercado aí, tem, né, seus consultores, tem seus especialistas. Eu quase fui uma, mas a prática a gente tem que focar, né? Não dá para querer ser tudo. Realmente. Mas a gente tem essa preocupação com o conforto ambiental. Temos as adequações às condições geográficas, climáticas e de relevo. Que foi o que a gente conversou, né? Já que um projeto que é para o Ceará não é um projeto que é para São Paulo. Que também... Opa, aí, bati no microfone. Que também, se você pegar um prédio que foi feito em São Paulo, e aí eu acho que icônico é aquele prédio de Londres, né? Que era um prédio côncavo assim, que ele refletia todos os raios solares numa rua e derretia o carro, né? Pois é. Então, assim, é um projeto que
Deu ruim ali, deu né? ruim. Deu ruim. Então é preciso a gente pensar pro local, né? Até eu acho que ninguém imaginava nunca que acontecesse isso alguma vez, mas foi lá e aconteceu, né? Facilidades, né? Então, a gente tem um equilíbrio entre beleza e funcionalidade. Então, eu bato muito nisso. Se é uma casa só bonita, é um museu. É só para você observar, né? É uma obra de arte. É uma obra de arte. E tem que ter função. Tem que estar... E aí eu vejo muito conceito americano chegando aqui, que todo americano tem uma lava-louça. Você falou agora há pouco, né? Pois é, eu falei. E todo brasileiro tem um escorredor de prato. Aí a pessoa quer a sua ilha maravilhosa com um escorredor de prato, de plástico em cima. Então não dá. Outro tem a tua lava-louça que vai lavar tudo e ela não vai lavar a panela. Não, depende. Tem gente que ama tanto lava-louça que compra a panela certa para aquela lava-louça. Tudo bem. Aí é igual fogão de indução, né? De indução, Tem que ter a então, panela certa para lá. Então não dá para comprar aquela panelinha mais ou menos, não. Tem que ser... Então, isso é funcionalidade. Tem uma coisa também, só sobre... Você falou de materiais e de funcionalidade, tá na mesma coisa. Nós, arquitetos, nós somos responsáveis por aquilo que a gente especifica. Nós somos os responsáveis técnicos pela especificação de uma obra. Então, eu não especifico aquilo que eu não tenho a certeza absoluta que vai funcionar plenamente para o meu cliente. Então, você não vai ver meus projetos, o cooktop de indução. Porque eu não tenho a segurança de saber que aquele cliente vai ficar confortável com aquele produto. Um exemplo, tô dando, né? Sim. Ou uma bancada de porcelanato no banheiro na cozinha dele. Não vou fazer. Eu não tenho segurança ainda. Hoje em dia, com o conhecimento técnico que eu tenho, eu conduzo o meu cliente a outro caminho com os argumentos que eu tenho hoje. Então, eu não vou colocar uma coisa no cliente que vai quebrar quina, que vai ser complicado para ele no dia a dia. Então, eu não vou especificar algo que eu não esteja absolutamente certa da funcionalidade daquilo. Então, é importante isso também, porque esse posicionamento tem que ser firme, né? Eu não faço experimento. É a mesma coisa de você... Eu faço comigo. Com o meu cliente, eu não faço experimentos. É a mesma coisa de você especificar um piso polido porque o cliente bateu o pé e queria. Exatamente. Não Vou dá. colocar ele em risco. Se o cliente comprar o piso, mandar instalar, ele pode até fazer isso, mas no meu projeto não vai estar, né? Então, são coisas que ele vai fazer isso a Gente, o pessoal tá calado aqui, alguém tá ouvindo a gente, como é? Tá só eu e você, Regis, aqui batendo papo? Não sei, mas a gente... Já tá... Não, mas assim, o bom do YouTube é porque esse podcast vai ficar. Exatamente isso que eu tô falando, vai ficar pro futuro. A gente vai ficar aqui pra gente mostrar para o início de tudo, lá na frente, né? E se Deus quiser, esse vai ser o pior de todos. Os outros com certeza vão ser cada vez melhores. Exatamente, eu gostaria que esse né? Por favor, que esse seja... Eu tô aqui pra isso, não tem problema. Eu levo essa culpa e depois a gente grava de novo. Não, mas aqui... se tem uma coisa que acontece aqui no meu escritório, que eu sempre digo, tudo que acontece aqui dentro, a culpa é minha. Né? Porque a culpa é a responsabilidade. Pronto, hoje eu racho contigo. A gente divide. Mas eu sei, zero preocupação, tá amando isso. Vamos lá. Mas assim, outra facilidade é uma facilidade de controlar a obra. Quando você tem um projeto, você vai ter facilidade, porque você vai saber o que você está controlando, né? E a programação orçamentária. Porque não dá para você fazer um orçamento de obra sem ter projeto. Exatamente. Isso é fato, né? Por fim... Mas não menos importante, o controle. Justamente a gente tem aqui gerenciamento e compatibilização dos projetos, evitar surpresas e antecipar situações desfavoráveis na obra, economia, mitigação de erros e retrabalho na obra. Acho que é um resuminho de tudo que a gente falou aqui, né? Tudo que a gente falou. Então, assim, essas são as vantagens de ter um bom arquiteto, né? Exatamente. E um bom projeto. E aí, também a gente tem que separar o joio do trigo, né? Claro. Projeto... Não adianta você também pensar o projeto como vou economizar tudo no meu projeto, né? E aí vai ficar uma obra maravilhosa. E vai ficar tudo maravilhoso, porque o meu projeto, eu gastei um pouquinho nele, né? Eu vou comprar um projetinho feito ali, ele vai dizer, olha, veio perfeitinho ali, atendendo a tudo que eu queria. Não é bem assim, né?
esse negócio de ganhar projeto de graça, eu acho que tem que ter cuidado. Não tá ganhando, né? Ele tá pagando, só não sabe. Tem isso também, né? Tá pagando de outra forma, de outra né? Forma, tá embutido no preço, tá né? embutido no preço. Quando a pessoa vai pegar essas obras que já oferece, não, o projeto está incluído, você não paga o projeto. O cliente talvez não pague, mas a construtora pagou por aquele serviço daquele profissional. Afinal, é assim que nós vivemos, né? Sem Nossa dúvida. remuneração vem a partir desse trabalho. Isso. Então, é uma coisa que a gente vive disso. Então, a gente cuida disso com muito cuidado. Né? E, Joana, vamos pra lá. gente encerrar, né? Quais são as suas dicas aí para quem quer escolher um arquiteto? Gente, me escolhe. Tá tudo certo. Se me escolher, tá tudo certo. Se escolher o Regis, tá tudo bem. Arroba Joana Rezende. Fora isso, né? Fora escolher a gente. Olha ele dando risada. Eu acredito pelos olhos agora apertados, né? Eu acredito que a gente tem que ter um alinhamento com aquele profissional, né? Você entender como aquele profissional trabalha, você ter afinidades projetuais, você gostar do que ele faz. Você entender que ele pode personalizar o seu projeto, né? Você ter um contato, ser acessível. Sentir confiança, né? Precisa ser um profissional que você se sinta confiante nele. Que tenha experiência na área, que tenha alguma experiência que você valorize, né? Sim. Enfim, pilares que, né? A parte de tem que dar uma namorada antes, eu acho. Tem que procurar antes, assim, quem pesquisar bem direitinho pra ver se você tá fazendo a escolha certa, porque você vai conviver com as escolhas daquele profissional por muitos anos naquela construção. Então, você tem que escolher, tomar um tempo. Não só durante a construção, mas depois. Não, depois daquela né? habitação. É isso que eu tô falando. Você vai conviver com as escolhas daquela habitação. Não construção de obra, mas na de edificação. Porque é uma decisão de 15 anos, de 20 anos. Né? De herança, de patrimônio. E se você for vender, aquelas decisões vão refletir no teu retorno daquilo ali. Então, é até nisso tudo que a gente tem que pensar também. Eu acho que é por aí, viu, Regis? Eu acho que tem que ser uma escolha muito acertada. Claro que o valor do projeto é importante, né? A gente não dá para negar que existem diferentes orçamentos, cada arquiteto dá o seu, e até o seu importante, valor, seus honorários, mas eu acredito que a pessoa que vai construir, que vai gastar tanto numa obra, que vai gastar tanto no projeto, precisa valorizar muito a concepção. Pronto. Eu ia bater exatamente nisso, porque é importante o cliente entender que o investimento que ele está fazendo no arquiteto, além de tempo, além da confiança, não é o valor do projeto. É o valor da obra. Né? É o valor da obra e o que aquela obra vai lhe funcionar, vai lhe atender, lhe proporcionar pelos próximos 10, 15 anos. Sim. Né? Então, é muito importante isso. E se é um profissional que se preocupa com o teu médio e longo prazo, ainda mais. Porque não adianta você fazer ali o que o cliente quer naquela hora e mais na frente o cliente ter que refazer, né? E aí o refazer é muito mais caro do que o fazer, né? Então, é importante isso. Queria agradecer sua presença. Obrigada. Foi muito bacana nosso primeiro podcast aqui. A Yara, coitada, já tá que não aguenta mais esses dois falando. Yara tá sentadinha ali desde de manhã, que a gente grava vídeo aqui, eu e ela, e a gente se divertiu tanto hoje, não foi, Yara? Mas é muito bom trocar essa ideia, né? Sim. É muito bom poder trocar essa ideia com as pessoas podendo ouvir a gente, né? A gente até devia ter divulgado mais, a gente não teve nem tempo de divulgar mais, não foi? Assim, só foi o dia gravando. Deixa seu like, gente. Deixa seu like aí. Vem aqui, dá o like aqui, assiste novamente, indica e a gente vai estar aqui toda semana. Vou deixar a palavra para você, Joana, para você encerrar aí sua participação. Não, é só agradecer pelo convite mesmo. Acho mais ou menos inicialmente o que eu falei, né? Desejar vida longa a esse projeto. Acho importante, acho que é necessário. E conte comigo.
Quando Claro. você precisar, a gente, sendo possível, a gente... Vou contar Tá várias aqui. vezes porque a gente tem muita afinidade nesse conteúdo, nessa troca de ideias e eu acho que a gente tem muito a Ai, contribuir. vamos fazer um novo ciclo do Giga, hein? Tem mais Vamos, gente sim. interessada. Vamos aumentar um pouquinho o grupo. Vamos, eu Conto contigo. Fevereiro, tá? Se planeja aí. tô à disposição. Fevereiro de 2022. Eu não sei quando é que você vai estar ouvindo isso, né? Quando que É, você não, vai aqui eu acho que as pessoas vão ouvir a de eterno, porque vai ficar aí. Já imaginou? Nossa. Vamos deixar. Olha o que a Joana falou em 2022. O nosso Spotify já está ativo, né? A gente fez o primeiro episódiozinho que é só da apresentação do canal, né? Sim. Então, da arquitetura a tudo. Então, assim, o nosso foco aqui é realmente trazer não só a arquitetura, mas também tudo que envolve isso da arquitetura, do ambiente construído, da utilização desse ambiente. Obrigado, Joana. Obrigado, Yara, pela produção e o apoio. A Érica também, Érica Rosal, que nos ajudou muito. E a gente fica aí aguardando os comentários de todo mundo. E o nosso episódio vai ficar no YouTube e também no Spotify, tá bom? Obrigado a todo mundo pela audiência e até o próximo episódio na próxima terça-feira, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.